paz do nosso Senhor Jesus, bom dia, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ver Amós capítulo 8. Vamos fazer a nossa oração, pedir ao Espírito Santo que venha nos direcionar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nesse momento, entramos na Tua presença para que seja o Teu nome exaltado e glorificado. Ó Espírito Santo, fala com o coração de cada um de nós aqui presente, meu Pai. Dá-nos essa água viva para que não sejamos pessoas incrédulas, mas sim pessoas que creem na Tua palavra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, em Amós capítulo 8, e no versículo 11, fala assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: Vive o teu Deus, ó Dão, e vive o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Então aqui, Deus nos faz um alerta que nós praticamente estamos no sono. Por que estamos no sono? Porque estamos no núcleo de religiosidade. Eu vou para a igreja, eu vou nos domingos, eu ouvo a palavra de Deus, eu venho para casa, nada aconteceu, é uma rotina. Quando nós fazemos e ir da casa de Deus como uma rotina, termina um pouco cansado, termina sendo sempre o mesmo, termina sendo, às vezes já vamos o modo automático, o modo robô. Nem é porque temos vontade, mas sim pela doutrina, pelo costume, pelo hábito, certo? Mas aqui Deus fala algo muito forte conosco, porque muitas pessoas pensam que a volta de Jesus não vai acontecer nunca. Muitas pessoas pensam que vivem tanto assim, nós vivemos tanto, eu falo mesmo em geral, não? Em geral, todos nós vivemos tanto e no sentido de querer correr atrás e de solucionar nossos problemas, que esquecemos que a nossa alma é eterna. Esquecemos que nós estamos aqui e para toda a vida nesse mundo, que nós somos mortais. Então estamos tão pendentes de ter ganâncias, dinheiro, riqueza, conquistar projetos. Não é que agora vamos deixar de fazer e planos para a nossa vida, não é isso. Mas entender que temos também que cuidar da nossa alma, não só dos nossos bens, porque tudo isso fica aqui. Até o nosso corpo fica aqui, mas a nossa alma é eterna. Somos nós quem decidimos se a nossa alma vai para as trevas, eternamente, ou se vai com Deus. E tem pessoas que às vezes falam assim também como eu falava. Ai, não fala de inferno porque cruz credo, não fala do diabo, cruz credo, a citar. Tem medo, mas isso está escrito na Bíblia. Bíblia de qualquer religião, vamos encontrar escrito aí na Bíblia. Entende? Que sujeitáveis a Deus, ou seja, obedecer a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está escrito na Bíblia, seja qualquer religião, está escrito na Bíblia. Mas muitas vezes nós falamos assim, não falar de inferno. Mas, falamos, não falar de inferno, não falar de diabo. Mas o nosso comportamento é do próprio diabo. Isto é mesmo impressionante, porque nós não queremos ouvir nada do inferno, não queremos ouvir nada relacionado com as trevas. Mas o nosso comportamento, quando estamos afastados de Deus, é o comportamento das trevas, é o próprio comportamento do diabo. E as pessoas, nós não queremos ouvir isso porque, disso não fala. Mas o nosso comportamento de egoístas, de fofoqueiros, de arrogantes, de prepotentes, de falta de humildade, de falta de perdão, de mágoa, de rancor, de ódio, de cobiça, entende? De maldade. Tudo isso, de falsidade, de injustiça, tudo isso são obras das trevas. E nós temos medo de ouvir que isso é obra do diabo, isso é obra das trevas. Temos medo de ouvir, mas não temos medo de comportar como as trevas comportam. Então como é que é? Talvez temos medo de ouvir sobre o inferno, temos medo de ouvir sobre o diabo, sabe por quê?
Porque o nosso comportamento é igual que ele. Como o nosso comportamento é igual que as trevas, temos medo de ouvir e falar da morte. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós confiamos no nosso Deus, quando nós obedecemos a Deus, não temos medo da morte, porque eu antes tinha medo da morte. E quando eu comecei a obedecer a Deus, eu entendi porque eu tinha medo da morte. Eu tinha medo da morte porque eu não obedecia a Deus, eu tinha medo da morte porque eu estava andando nos caminhos errados. Por isso eu tinha medo da morte. Eu tinha medo da morte. Mas a partir do momento, desculpa, só vou aqui. A partir do momento em que eu comecei a obedecer a Deus, aí já o medo da morte foi embora. Pelo contrário, é um gozo dentro da alma, é uma paz dentro do meu ser que me faz todos os dias adorar ao meu Deus, mesmo não tendo vontade, mas obedecendo ao meu Deus. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei da amargura que estava dentro do meu coração. Então não pensemos que, não vai ao inferno, não vai ao inferno, mas depois o nosso comportamento é igual às trevas. Não tem sentido, não tem sentido. Sentimos medo desse tipo de coisas, porque o nosso comportamento é assim. Porque Deus, nós vamos pensar uma coisa, Deus está no meio da fofoca, porque Ele fala assim, que nós não somos filhos de Deus. Que quando temos esse tipo de comportamento, somos filhos do diabo. E por que somos filhos do diabo? Porque não temos o comportamento de Deus, mas sim o comportamento das trevas. Então, se o nosso comportamento é das trevas, é porque não somos filhos de Deus. Porque quem é filho de Deus não anda na mentira, não anda na injustiça, não anda fazendo maldade, não anda na fofoca, não anda na injustiça, não anda em querer viver da aparência. Mas sim está todos os dias ao pé de Cristo, pedindo: Jesus, limpa o meu coração, lava o meu coração, me ensina a andar nos teus caminhos. Porque o trono de Deus é de bondade, justiça e fidelidade. Então quem é de Deus não anda na infidelidade, não anda fazendo injustiça, não é maldoso com o próximo, não guarda rancor, não guarda ódio. Porque sentimentos vamos sentir, mas sempre pedindo ao Espírito Santo que venha limpar o nosso coração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma grande diferença. Então não vamos sentir menos de inferno, porque se o nosso comportamento está a ser igual que os que estão já no inferno, então não temos por que ter medo. Para que ter medo de uma coisa que já somos? Para que ter medo de ouvir falar sobre o diabo se nós já estamos a comportar como o diabo? Para que ter medo? Para que ter medo das trevas se já estamos a comportar como as trevas? Para que ter medo? Para que ter medo da morte se sem Cristo já estamos mortos espiritualmente? Para que ter medo? Temos medo porque sabemos que aí nós estamos desenhados para viver nesse mundo, nesse tipo de mundo. Estamos desenhados para ser semelhantes de Deus. Porque ele disse, façamos o homem à nossa semelhança. Está escrito no livro de Gênesis. Logo no princípio. Então, por isso temos medo desse tipo de coisas. Porque nós estamos desenhados a andar com Deus. O nosso desenho é para andar com Deus, não para andar nas trevas. Mas a partir do momento que andamos nas trevas, temos medo de ouvir esses tipos de coisas. Temos medo. Porque sabemos que aí não é nosso lugar. Sabe quando fazemos coisas erradas? E temos medo de ser descobertos. Sabe por que temos medo de ser descobertos? Porque sabemos que é algo errado. Como sabemos que é algo errado, sabemos que uma vez descoberto vai ter consequências. Então a mesma coisa acontece aqui. Temos medo de falar ou de ouvir falar do inferno, das trevas. Mas o nosso comportamento é igualinho. Igual. E temos medo disso. Temos medo porque sabemos que isso não está correto. Por isso temos medo. Temos medo da morte porque sabemos que a nossa vida não está aí e como agradar a Deus. Então temos medo da morte porque dentro do nosso ser Deus colocou uma consciência que mostra que esse caminho é mau. Então esse caminho, sutilmente, até inconscientemente, sabemos que esse caminho nos vai levar para a perdição da nossa alma. É por isso. E é por isso que aqui vem. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O que é isso? Jesus Cristo falou lá no deserto, quando foi tentado pelo diabo. Tem pessoas que não gostam de ouvir essa palavra, mas é a verdade. Porque ele disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A palavra de Deus. Qual é a verdade? E tirar a verdade de dentro de nós, a verdade que nós achamos que é verdade, e deixar que seja a verdade de Deus entrando dentro de nós.
Essa verdade que pensamos que nós somos o que as pessoas pensam. E depois vivemos de acordo com o que as pessoas pensam. Vivemos de acordo com a circunstância que nós passamos. E não de acordo com o que Deus pensa de nós. Se eu fracassei num momento, numa determinada área da minha vida, então eu coloco dentro da minha mente que eu vou ser fracassado durante toda a minha vida, que eu vou ser derrotado durante toda a minha vida. Se eu passei por um relacionamento onde esse relacionamento foi um relacionamento de derrota, então eu vou estar sempre, mesmo que eu encontrar um homem bom, um homem de Deus, eu vou estar sempre a falar assim: esse homem vai me trair, esse homem não presta, os homens não prestam, a mulher não presta. Então, na minha mentalidade, já está escrito que tudo que vem na minha vida não presta. Mesmo que o relacionamento começar bem, mesmo que seja um homem, uma mulher de Deus, mas por eu estar na minha mente gravada que homens e mulheres não prestam, então tudo aquilo que vem, no princípio vai ir tudo bem, mas depois eu vou estragar tudo porque na minha mente está escrito que homem e mulher não presta. Então, eu já determinei. E a palavra tem poder, porque Deus fez o mundo através da palavra. Que haja luz, fez-se luz. Que haja isso, fez-se luz. Que haja isso, fez-se... E mais o outro, fez-se assim, através da palavra. Entende? Então, quando nós determinamos homem ou mulher não presta, é isso que vai acontecer. Sabe por quê? Porque já determinamos. A nossa palavra tem poder. Nós já determinamos que vai ser um fracasso o relacionamento, que vai ser um fracasso esse projeto, que vai ser fracasso a nossa saúde, que vai ser fracasso a nossa vida sentimental, tudo vai ser fracasso. E depois, começamos a ter comportamentos igual do que nós temos aqui na nossa mente. Começamos a comportar mal, a tratar as pessoas mal, e fazer isso mais o outro. E depois, quando tudo é errado, falamos assim: vê, eu tinha certeza que era errado, eu tinha certeza. E por que tivemos certeza que era errado? Porque na nossa mente colocamos que era errado. Na nossa mente já estava aí gravado que era errado. Então por isso deu errado. Por isso não funcionou o relacionamento. Porque desde o princípio eu falei: homem não presta, mulher não presta. Então aí eu comecei a comportar como se não prestasse. Mesmo que o homem ou a mulher que veio na minha vida eram pessoas de Deus, pessoas boas, mas por eu determinar que não presta, então o meu comportamento foi com defensiva, com defesa, porque não presta. Como não presta, eu comecei a me defender. E como comecei a me defender, eu comecei a ter comportamentos que não agradou o outro também, que ofendeu o outro, que magoou o outro, que desrespeitou o outro. Então automaticamente foi um fracasso. Mas não é porque Deus não quis colocar a mão, é porque nós determinamos que o fracasso vai ser. Então somos inseguros. Entende? Começamos a ser inseguros. E por ser inseguros, acontece isso na nossa vida. Entende? Então, nós somos o que determinamos. Jesus, quando estava no deserto, ele falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que vem de Deus. Por isso é que fala que não vamos ter fome de pão, nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é pão da vida. Por isso é que quando o diabo tentou Jesus lá no deserto, ele falou: nem só de pão viverá o homem, desculpa, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso quer dizer também que nem só de comida físico temos que comer, mas também da comida espiritual, que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é comida espiritual. É o que nosso espírito precisa para estar no lado bom, no lado positivo. Entende? E a sede da água não é essa água que bebemos, mas sim a água que dá Jesus Cristo. Volta a ser a palavra de Deus. Quando ele encontrou com a mulher samaritana lá no poço, que pediu a mulher samaritana água, e a mulher disse: mulher, dá-me de beber. Disse: como tu sendo judeu, pedes a mim água, eu sendo mulher samaritana? Porque os judeus e os samaritanos não se levavam, estavam sempre em conflitos. Então, Jesus falou assim, que a água que ele dá é uma água que sacia a sede e que nunca mais ela ia ter sede para buscar essa água. E ela entendeu que era a água que ela estava buscando dentro do poço, mas Jesus estava a falar de outra água, a água espiritual, a água que é fonte da vida. É que é o Espírito de Deus dentro de nós, que é a palavra de Deus dentro de nós. É essa água. Entende? Então, ele já está a falar aqui que vai ter tempos em que ele enviará fome sobre a terra, mas não fome de pão, nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra de Deus. Nós desprezamos a palavra de Deus. Eu antes não acreditava na palavra de Deus. Eu desprezava. Eu desprezava a palavra de Deus porque eu falava assim, não é assim. A Bíblia foi escrita pelo homem. Mas depois entendi que a Bíblia foi escrita por homens
cheios do Espírito Santo, por homens inspirados pelo Espírito Santo. E no Novo Testamento vamos encontrar isso. Que a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É Deus. É o Espírito de Deus. Então, aqui temos que entender que os sinais já estão a aparecer sobre a terra. Os sinais que está aqui escrito na Bíblia, na palavra de Deus, presente no Apocalipse, já está sobre a terra. Rumores de guerra, catástrofes naturais, fome, maldades. Cada vez vemos crimes mais assim, aberrantes, mais macabros, e ficamos assim de olhos abertos. Meu pai, o que é isso? É o final do mundo. Pestes, vírus, doenças que nem se sabe como é a cura, nem tem a cura. Então, os sinais já estão aí, mas nós não queremos ver. Porque ele mesmo fala que nós somos, Jesus Cristo mesmo fala no Novo Testamento que somos hipócritas, que nós somos hipócritas porque nós, ele falou para os fariseus, vocês conseguem e decifrar, olha, aí vem chuva, porque vemos aí, por exemplo, tudo nublado, aí vai cair uma tempestade, porque vemos os sinais tudo isso, mas não conseguimos ver os sinais dos últimos tempos, os sinais da volta de Cristo, porque não queremos ver, porque não queremos fazer cegos. E se temos dúvida, que não, eu sou da religião A, ou B, ou C, ou D, então não é bem assim, então vamos abrir a nossa Bíblia da nossa religião, então. Vamos abrir a nossa Bíblia da nossa religião, em Amós, capítulo 8, para ver o que diz. Porque talvez pensamos, não, é como ela é da outra religião, ela é da religião A, da religião B, da religião C, então não está a falar coisa com coisa. Então vamos entrar na nossa Bíblia, da nossa igreja, para ver em Amós, capítulo 8, o que é que diz. Se diz algo diferente do que está escrito aqui, porque toda a Bíblia é Bíblia, a palavra de Deus não muda. Seja a igreja A, B ou C ou D, a palavra de Deus sigue sendo a mesma. E ele falou que vai vir dias que ele enviará fome sobre a terra. E não vai ser fome de pão, nem fome de água, mas sim da palavra dele. Então vai ter tempos, e já está a acontecer, em países, em lugares que está proibido ler a Bíblia. A Bíblia é o único livro que desde a antiguidade continua viva. Continua viva. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, não há quem possa fazer desaparecer, porque é a palavra de Deus. O homem cada dia há lugares que estão queimando a Bíblia. Há lugares que os cidadãos do país estão proibidos de ler a Bíblia, estão proibidos de ter uma Bíblia. E nós que temos essa possibilidade de ter uma Bíblia, tanto online e fisicamente, como quer que seja, vamos aproveitar. Vamos começar a ter sede da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, porque vai vir tempos em que tudo está indo assim para apagar a palavra de Deus, para que a Bíblia já não exista, para que já não se possa falar a palavra de Deus. Então, por enquanto possamos falar, vamos aproveitar, porque essa fome vai vir na terra. Se pensamos que fome é só a fome que dá na barriga, que sede é só essa sede que sentimos aí na nossa garganta aí, tudo seco. Não. Deus está a falar aqui que Ele vai mandar fome da sua palavra. Fome da sua palavra. Sede da sua palavra. Então não vamos rejeitar a palavra de Deus. Vamos ouvir o que Deus tem para dizer e vamos guardar nossa alma que é eterna. Entende? Porque às vezes temos vergonha. Ou não queremos ouvir a palavra de Deus, não queremos ouvir falar das trevas, do diabo, porque temos medo disso. Mas aqui, a prova está aí. A prova está aí. É só sair na rua, às vezes dentro da nossa casa, coisas que entram, e nós vimos claramente que o mundo está destruído, que o mundo cada vez está pior. Então, não vamos deixar até que Deus mande a fome sobre a terra para vir querer buscar a palavra de Deus, porque vai ser tarde demais. Porque aqui, no versículo 12, ele fala assim: e irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Vai ter tempo que nós não vamos encontrar a palavra de Deus. Vai ter tempo em que a palavra de Deus não vamos ser proibidos até de falar de Jesus Cristo. Vamos ser proibidos. Assim como na antiguidade, os discípulos foram torturados, foram massacrados, foram mortos, apedrejados por falar de Jesus Cristo. É assim como tudo indica que os tempos vai ser. Não se vai poder falar de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo salva, liberta.
E as almas, quando são libertas, vão para Deus. Vão para a vida eterna, porque Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, as trevas têm levantado com toda a força para apagar isso, a palavra de Deus. Para apagar a verdade. Porque Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que as trevas têm trabalhado. Para fazer com que a palavra de Deus venha morrer. Mas a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é fiel. E jamais volta vazia. Jamais. É impossível uma pessoa receber a palavra de Deus e voltar vazia. Se abre o seu coração, não vai voltar vazio. Mas aquele que fecha o seu coração, claro que volta vazio. Então vamos pedir ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento para ter fome da palavra de Deus, sede da palavra de Deus, porque vai vir tempos em que não vamos achar. E se estamos a duvidar que a Bíblia não diz bem assim, vamos lá ler em Amós, capítulo 8, a partir do versículo 11. Aí vamos entender muitas coisas. No versículo 13 fala assim: naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Vamos ter sede. Vamos chorar. Vamos chorar nesse dia. Porque aí começarão as tormentas de verdade. O que nós pensamos que estamos agora a viver no inferno, aí sim será a tormenta e ranger de dentes. Aí sim. A única pessoa aqui na terra que passou um instante sem Deus, sem o Espírito Santo, foi Jesus na cruz. Foi Jesus na cruz. A partir do momento que Ele ficou cheio do nosso pecado, cheio de todas as maldades, porque Ele levou tudo na cruz, toda a aflição, toda a opressão, todas as maldades, todos os pecados, Ele levou tudo na cruz para que nós fôssemos libertos. Mandando o seu Espírito Santo, sendo nosso ajudador, consolador, nosso melhor amigo. Então Jesus Cristo foi o único que sentiu a ausência de Deus na cruz. Lá na cruz, foi o único que sentiu a ausência de Deus. Por isso Ele falou: Eloí, meu Deus, por que me abandonaste? Porque nesse momento Ele se viu sem Deus. Ele se viu só. Então nós, às vezes, pensamos que Deus não é conosco, que Deus não nos ajuda, que Deus não nos vem socorrer. Pensamos muitas vezes que é isso, mas não é verdade. Porque se Deus realmente sair da nossa vida, porque às vezes tem lutas que nós, uma vez ultrapassando, falamos assim: não sei nem como eu consegui ultrapassar essa luta, não sei nem como eu saí viva dessa luta. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo esteve lá. Porque é um Espírito, não vemos, mas Deus esteve lá, dando-nos a mão, dando força para não cometer suicídio, para não cometer coisas aí que depois viéssemos estar arrependidos toda a vida. Dando-nos força no meio da enfermidade, de doenças, dando força no meio de perdas de familiares. Sabe quando uma pessoa mora na família, a pessoa fala assim, as pessoas quando vêm visitar falam assim: só Deus para dar força. Sabe por que só Deus para dar força? Porque tem dores na alma. A dor da alma, a única pessoa que cura é o Espírito Santo. É só Jesus que cura a dor da alma. Então, quando nós passamos por lutas, vamos agradecer a Deus, porque Ele está lá. Ele está lá. Porque se realmente Deus não estivesse lá, não aguentaríamos. Já teríamos colocado fim na nossa vida. Então, vamos agradecer a Deus, porque Ele está sempre lá. Mas só que às vezes nosso coração é tão duro, tão duro, tão duro, tão duro, que ignoramos o que Deus quer dizer, que ignoramos a palavra de Deus, porque pensamos que nós já sabemos tudo. E Deus sempre vai falar pela sua palavra. Obedece, obedece, obedece. Sai dessa vida, sai desse mau caminho. Então não vamos ter medo de falar das trevas, sabendo que o nosso comportamento está a ser pior ainda que as trevas. Por isso temos medo. Porque se nosso comportamento fosse de Deus, não teríamos medo da morte. Não teríamos medo de falar das trevas, do inferno. Porque sabemos que o nosso ser, que nós estamos escondidos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Debaixo dessa sombra. Então nós descansamos, não temos medo. Mas quando nós temos medo, é porque estamos a fazer coisas erradas. Sempre quando nós temos medo, é porque algo errado estamos a fazer. O medo não vem de Deus. Quando há medo, é porque há algo de errado no meio. Porque se há Deus, não tem que haver medo. Não tem que haver medo. Por
porque ele fala assim no Salmo 91, não temerás o terror noturno, porque tu estarás comigo. Não temerei o terror noturno, porque tu estarás comigo. Então, e sempre na palavra de Deus tem muitas partes na palavra de Deus que fala assim, não temas, não temas, não temas, não temas. Por que fala não temas? Porque o medo não vem dele, o medo vem das trevas. Então, quando o nosso comportamento é de acordo com o comportamento de Jesus Cristo, então aí sim, vai todo o medo das trevas, do inferno, de falar do diabo, de falar da morte, de todas essas coisas. Por quê? Porque sabemos que Deus nos respalda. Mas quando estamos a fazer coisas erradas, ou quando estamos a andar pelo nosso caminho, por isso temos medo. Por isso temos medo de perder o relacionamento, de perder o nosso dinheiro, de perder o nosso trabalho, de perder isso mais outro. Por quê? Porque não descansamos em Deus. Porque fala que é na sombra do Onipotente descansará. Porque se confiamos que o nosso Deus proverá. Então é só ver como está sendo o nosso comportamento. Porque de acordo com isso descansaremos. Vem lutas, vem tribulações. Por isso Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele sabia que íamos já passar por lutas, por tribulações. Mas por que nos falou para ter bom ânimo? Porque ele também sabe que ele venceu o mundo. Ele sabe que a nossa força está nele. Ele sabe que é ele que nos levanta, que é ele que nos restaura. Então, no dia da tua angústia, no dia das tuas lutas, no dia que te sentes aí fraco, fraca, clama a Deus, que ele vai responder, ele vai te dar a direção. Não está só. Ele mandou o Consolador, o Espírito Santo, para nos dar força, para nos consolar, para nos guiar. Então, quando somos guiados pelo Espírito Santo, há uma grande diferença de que ser guiados pelo mundo, de ser guiados por pessoas, ser guiados por circunstâncias, ser guiados por nós mesmos. Ok? No versículo 14, ele mesmo fala assim, os que juram pela culpa de Samaria, dizendo, vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Vamos ouvir a Deus. Vamos obedecer a Deus. Vamos andar com Cristo. Porque vai ter tempo que aqui na terra vai ter fome. Investiga lá. Entra na internet, como sempre estamos na internet. Entra na internet e vê lá a perseguição que tem a Bíblia. Vê lá. Seja a Bíblia da religião que seja. Vê lá. Busca países que estão proibidos de usar a Bíblia. Países que estão proibidos de falar de Cristo. Vê lá. Pessoas com vontade de ouvir a palavra de Deus, pessoas com vontade de ter uma Bíblia, mas não podem ter. Por quê? Porque está proibido. Porque não querem que as pessoas conheçam a verdade para ser libertas. Porque a única verdade que liberta é a palavra de Deus. Então, as trevas não querem. Está lutando com toda a força. E mais agora, nos últimos tempos. Com toda a força. Para que as pessoas não se aproximam a Deus e nem conheçam a palavra de Deus. Mas Deus é Deus. Pode se levantar o que for contra a palavra de Deus. Mas essa palavra permanece viva. Porque essa palavra não é morta. Podemos ler livros, quantidade de livros que for. Mas vamos nos cansar e vamos fechar. Mas essa é a única palavra, o único livro que lemos. E cada vez que eu posso ler aqui, todos os dias, o mesmo versículo. Mas cada dia esse versículo me vai falar de uma forma diferente. Talvez uma pessoa que agora está a estudar essa palavra que eu estou a ler agora, esse capítulo, vai estudar aí, Deus vai falar com ela de outra forma. Porque cada um tem a sua necessidade. Então vamos obedecer a Deus e vamos andar em caminho com Cristo e deixar de ser religiosos e entender que não importa se é a igreja A, B ou C, mas sim uma obediência à palavra de Deus. Não vamos esperar até que Deus envie essa fome, essa sede na terra, da palavra dele. Mas sim, vamos comer, vamos beber da palavra dele e vamos nos encher do seu Espírito a partir de agora, que ainda há tempo, ok? Então vamos fazer nossa oração agradecendo a Deus por mais uma direção. Pai, eu já di a palavra que o Senhor me disse para falar, meu Pai. Ó Espírito Santo, por vezes estamos tão afanados, estamos tão preocupados pelas nossas aflições, por aquilo que estamos a passar. E não nos damos conta que não só devemos correr só pelo pão físico, só pela água física, mas sim também a água e o pão que vem do Senhor, meu Pai. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de muitas vezes estamos tão ambiciosos em querer ganhar o mundo, em querer ganhar dinheiro, em querer ser famosos, meu Pai. E não paramos para pensar que o primeiro é buscar o reino dos céus, que todos os demais serão acrescentados, meu Pai.
Tem misericórdia de nós. Coloca dentro de nós esse espírito sedento para buscar a Tua palavra. Esse espírito, meu Pai, que busca a Tua palavra mais que tudo na vida, meu Pai. Ó Espírito Santo, são tantos os sinais que têm aparecido no mundo da volta do Senhor. Então, são tantos os sinais que têm aparecido no mundo, que o mundo cada vez está indo a pior, mas nós não queremos ver com nossos olhos, porque pensamos que tudo está bem, pensamos que nada está a passar, meu Pai, mas sim está a passar. O Senhor está prestes a voltar, meu Pai. O Senhor quer dar vida para aqueles que estão perdidos. Então, meu Pai, que nesse momento o Senhor possa abrir os olhos de entendimento e sabedoria para pessoas que ainda estão a dormir espiritualmente, meu Pai. E que venham aos Teus braços e que venham encontrar força no Senhor, meu Pai. Que não venhamos a desprezar a Tua palavra, meu Pai, ao ponto de pensar que estamos bem espiritualmente, mas sim que cada dia possamos beber dessa fonte, meu Pai, dessa fonte de água viva. Então, levanta o caído, meu Pai, dá direção, dá, meu Pai, aquilo que precisamos, meu Pai, dentro da nossa alma. Que cada um aqui tenha a sua necessidade, meu Pai, mas só o Senhor sabe o que está a passar dentro de cada um aqui presente. Então, fortalece, levanta, meu Pai, restaura, vivifica a alma, principalmente, meu Pai, que haja a salvação de cada um aqui presente. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus, Deus os abençoe. E lembre sempre, não vamos ter medo do que pode vir na nossa vida, mas sim, vamos ter o prazer de conhecer a Deus. Vamos ter prazer em saber a sua vontade. Porque Ele diz assim na sua palavra: buscai primeiro o reino dos céus e todos os demais serão acrescentados. Isso quer dizer que quando buscamos a Deus, não religião, mas quando buscamos obedecer a Deus primeiro, todos os demais que estamos a precisar, todas as nossas necessidades serão complementadas, serão aí agregadas na nossa vida. Então, tudo aquilo que falta, Deus vai trazer. Deus proverá tudo. Mas primeiro, vamos buscar a obediência à palavra dEle. Porque Ele é fiel. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, vamos fazer uma prova com Deus, obedecendo a sua palavra, para poder ver a manifestação da mão dEle na nossa vida. Ok? Em todas as áreas, para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Deus abençoe. Eu vou deixar o louvor aqui embaixo para fortificar ainda mais a vossa fé com nosso Senhor Jesus. Bom dia.